Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, com saúde, com vida, com alegria. Alegra o teu coração. Você está vivo, você está com saúde, alegra o teu coração. Deus está te permitindo viver mais um dia para Ele e para a glória do nome dEle. Alegra o teu coração. O choro dura uma noite. Ontem não foi fácil para você. Você chorou muito. Aleluia. Você chorou a noite inteira. Aleluia. Mas a alegria vem pela manhã. Hoje Deus tem alegria para você, para o seu coração, para a sua casa. Hoje Deus tem alegria para você. Ontem você chorou, hoje você vai sorrir. Em nome de Jesus, porque o choro dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E tem alegria de Deus para você hoje. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu. Mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor, pega esse pão, coma, deguste. Seja grata ao Senhor pelo pão quentinho que Ele está te entregando com amor. Coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando aqui em Lucas. O Senhor me trouxe aqui em Lucas, o seu capítulo 24. Aleluia, glória a Deus, versículo 21. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que as tais coisas sucederam. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui discípulo Cleopas, 2 discípulos saindo de Jerusalém, já de caminho para Emaús. 2 discípulos frustrados com os acontecimentos que eles viram, que eles viveram em Jerusalém. Aleluia, Aramaná, e você está frustrado com os acontecimentos, com o que te aconteceu aí, aonde você mora, aonde você vive. Você está frustrado com o que te aconteceu, com o que está te acontecendo, com o que você está vivenciando. Aleluia, Aramaná, e esses 2 discípulos estavam de caminho para Emaús, saíram de Jerusalém frustrados com o que eles vivenciaram lá, com o que aconteceu lá, que foi a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eles de caminho, saindo de Jerusalém, frustrados, tristes, angustiados. Aleluia, glória a Deus. Eles não queriam mais viver em Jerusalém. Aleluia. Eles indo de caminho para Emaús, Jesus foi encontrar com eles no caminho. Jesus Cristo já ressuscitado. Ele sim morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Ele foi sepultado sim. E esses 2 discípulos viram tudo. Assistiram tudo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E esses 2 discípulos, aleluia, não estavam acreditando que eles tinham ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo. Então Jesus foi de encontro com eles. Aleluia, Aramaná. Jesus foi de encontro com eles ali e começou a andar com eles até Emaús, na mesma direção que eles estavam indo. Jesus estava indo com eles. E aqui no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Um dos discípulos, Cleopas, ele conversando com Jesus no caminho, Jesus caminhando com eles, e ele conversando com Jesus no caminho, ele fala isso para Jesus. Nós os discípulos,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel de todo pecado. Nós esperávamos que ele fosse o salvador de Israel, o libertador de Israel. Mas depois de tudo isso, depois de ver que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está lá naquele túmulo, aleluia, que já é 3 dias e ele não ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Já é 3 dias que aconteceu tais coisas. Nós desacreditamos. Esses 2 discípulos estavam desacreditados que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Salvador de Israel, que Jesus era quem ia redimir ele dos seus pecados. Eles estavam desacreditados. Aleluia, Aramanai. E você também está desacreditado. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita que Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Tem gente que não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não acredita, não reconhece, não aceita. Aleluia, Aramanai. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar, que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Mas o arrebatamento da igreja vai acontecer. Independente se você acredita ou não. Se você acredita e estiver preparado, vai subir com Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. Vai ser redimido. Vai receber a salvação em Cristo Jesus. Se você acredita. Se você não acredita, se você não acredita de toda forma, de toda maneira, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o Salvador. É ele quem vai nos redimir de todo pecado. É ele quem vai salvar nossa alma e levar para o céu. Aleluia, Aramanai. E ele vai voltar. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Ele vai voltar. E vai arrebatar a sua igreja. E você acreditando ou não, isso vai acontecer. E se você não acreditar, você vai ficar. Aleluia. É preciso acreditar em Jesus Cristo. Independente da situação que você está vivendo. É uma situação de miséria. Situação de porta fechada, situação de enfermidade, situação de separação, de destruição na sua casa. É uma situação financeira. Independente do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Guerras e rumores de guerra. Aleluia. Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador. Ele vai voltar. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Para a glória de Deus. Aleluia. Você está frustrado, desacreditado, sem esperança, desanimado, como esses 2 discípulos. Mas Jesus, ele vai de encontro com você porque ele é misericordioso e a sua alma é preciosa para ele. Aleluia. Cantará manai. Nós vemos que esses discípulos, versículo 22 do capítulo 24 de Lucas, é verdade. O discípulo Cleopas ainda continua conversando com Jesus. Eles de caminho para Emaús. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, os quais afirmaram que ele vive. Esses 2 discípulos, eles haviam ouvido aquelas mulheres falar que foi no túmulo de madrugada e que chegou lá, a pedra estava removida e o corpo de Jesus não estava lá dentro. Aleluia, Jesus havia ressuscitado. Esses discípulos haviam ouvido aquelas mulheres contar esse testemunho vivo, esse testemunho verdadeiro, de que 2 anjos estavam ali, aleluia, glória a Deus, e que os 2 anjos haviam falado para elas que Jesus estava vivo, ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Mas mesmo esses 2 discípulos, ouvindo esse testemunho, aleluia, eles não acreditaram, eles ainda estavam com dúvida, aleluia, Aramanai. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão
do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aleluia, glória a Deus. Eles ainda falavam com Jesus que os discípulos, ao ouvir o testemunho das mulheres, correram lá para ver se era verdade mesmo. Chegaram lá, viram o túmulo vazio. Mas eles não acreditaram, eles ainda estavam com dúvida. Esses dois discípulos estavam com dúvida. Você já ouviu muitos relatos de Jesus, muitos testemunhos de Jesus, que Jesus curou, e ele cura, que Jesus liberta. Você já ouviu relato de pessoas que foram curadas por Jesus, foram libertas por Jesus, era drogado, hoje não mexe mais com droga, era prostituta, hoje não prostitui mais, hoje é esposa, Deus deu um casamento, aleluia. Você já ouviu relatos de Jesus Cristo, de milagres que ele operou, de milagres, aleluia, que ele fez. Você já ouviu testemunho de milagres que ele fez? Você já ouviu relatos através da Bíblia Sagrada, de pregadores, de ministros da palavra do Senhor? Você já ouviu relatos, aleluia, testemunhos de que Jesus ressuscitou, que ele está vivo, ele não está mais no túmulo, aleluia, ele é o Filho de Deus, ele vai vir arrebatar a sua igreja. Não existe salvação fora de Jesus, ele é a salvação, ele é o único caminho que te leva até o Pai. Você já ouviu relatos, testemunhos vivos, verdadeiros, como esses dois discípulos, mas mesmo assim você está com dúvida. Você ainda duvida de Jesus, duvida que ele vive. Ele vive, você pode crer no amanhã. Aleluia, Deus tem um amanhã melhor para você. Aleluia, cantará manai. Ele vive, você pode crer. Você está com dúvida como esses dois discípulos de caminho a Emaús. Mas em nome de Jesus, creia e você verá a glória de Deus, porque Jesus, ele ressuscitou e não está mais no túmulo. O túmulo está vazio. Aleluia, aramanai. Jesus vai voltar, ele já está às portas, só esperando a ordem de Deus Pai. Deus Pai dá a ordem, ele vai descer com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Você precisa estar esperando ele. Espere Jesus. Esses dois discípulos não esperaram Jesus em Jerusalém com os outros discípulos. Não esperaram. Aleluia, aramanai. Eles foram embora para a aldeia de Emaús. Esses dois discípulos, eles eram de Emaús. Aleluia, glória a Deus. Mas aceitando as palavras de Jesus, aceitando Jesus, eles passaram a andar com Jesus. Por quê? Porque discípulo anda com Jesus. Passaram a servir Jesus. Discípulo serve a Jesus. Aleluia, aramanai. Mas diante dos acontecimentos de Jerusalém, Jesus sendo crucificado, morto, aleluia, aramanai, eles deveriam ter ficado em Jerusalém esperando, aleluia, Jesus queria aparecer para eles, aleluia, glória a Deus, cantaramanai, mas não, eles voltaram para a aldeia de Emaús. Para o lugar da onde eles saíram. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Aleluia. Fica onde Deus te plantou, mesmo que tá difícil. Tá difícil para você. Você tá triste, tá amargurado aí. Tá angustiado, tá sem esperança por causa dos acontecimentos, por causa daquilo que você tá vivendo. Mas fique aí, porque as coisas vão mudar. Tem notícia boa chegando, tem coisa boa chegando para você, tem coisa nova de Deus para você. Aí em Jerusalém, Deus está com você. Aí em Jerusalém você vai ver Jesus. Aleluia. Aí em Jerusalém tem salvação para você. Aleluia. Não volte para o lugar da onde Deus te tirou, não te pertence mais. Aleluia. E no decorrer da história nós vamos ver que Jesus ouvia eles.
E ao chegar, aproximar da aldeia, Jesus fez menção que iria continuar a caminhada. Mas eles não. Eles convidaram Jesus dizendo, já está tarde. Constrangeram dizendo, fica conosco aqui em Emaús, posa aqui conosco em Emaús, já está tarde. Aleluia, o dia já está indo embora. E Jesus então aceitou o convite. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Jesus aceitou o convite, entrou com eles ali em Emaús, na casa deles, de um dos discípulos. Aleluia, glória a Deus. E eles sentaram ali na mesa para comer o pão. E Jesus pegou o pão e partiu o pão. Aleluia. O Senhor deu graças a Deus pelo pão, agradeceu pelo pão, partiu o pão. Aí os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que era Jesus quem estava com eles o tempo todo na caminhada. Jesus, ele está com você o tempo todo na sua caminhada. Você não está caminhando sozinho, você não está andando sozinho. Aleluia. Jesus agradeceu, partiu o pão e Jesus sumiu, desapareceu. Aleluia. E versículo 32 do capítulo 24 de Lucas, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Aleluia. Eles então ficaram atônitos e dizendo um para o outro, não ardia o nosso coração quando nós estávamos com ele, andando no caminho, conversando com ele? Aleluia! Muitos, o coração já não arde mais de alegria, de estar com o Senhor, porque perderam o temor a Deus, por causa das frustrações que você viveu, por causa dos dilemas que você está enfrentando, dos problemas, de tanto problema, de tanta frustração. Aleluia, aramanai. De tanta amargura, de tanta tristeza no seu coração, você perdeu o temor a Deus. E você já não sente mais alegria em estar com o Senhor. Você já não percebe mais a presença de Deus aí com você. É o que aconteceu com eles. Por causa da frustração em Jerusalém, de ver Jesus morto, crucificado, sendo sepultado. Porque eles ficaram frustrados. Aleluia. E eles não perceberam que Jesus estava de caminho com eles para Emaús. Eles não perceberam a presença do Senhor com eles naquela mesa. Aleluia. O coração dele não ardeu mais de alegria. Perderam o temor, aqueles dois discípulos. Não perca o temor a Deus. Continue sentindo a presença dele. Sinta a presença dele aí com você em Jerusalém. Sinta a presença dele aí com você aonde ele te plantou. Sinta a presença dele aí. Sinta ele te aquecendo aí. Aleluia. Cantará manai. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 33. E na mesma hora, eles levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aleluia, glória a Deus. Imediatamente eles nem comeram pão, eles largaram lá, fecharam tudo e foram para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles encontraram os 11 discípulos, aleluia, reunidos, dizendo que Jesus é certo, é verdade, não era mentira daquelas mulheres. Aleluia, não é mentira minha. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou e ele está vivo para a glória de Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração.
e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.